Irmãos, hoje é ceia do Senhor e todos participam. E sendo assim, não temos o culto infantil para que os professores também possam participar e as crianças possam também participar observando, né, a celebração da ceia do Senhor. Então, não temos o culto infantil. Não sei se foi preparada a aula. Foi, Davi, preparada a aula? Não, lembraram, né? Então, dia de ceia, todos ficam, para que os professores tenham a oportunidade também, as crianças possam aprender observando. Vamos meditar no Novo Testamento, em 1 Coríntios. A ceia do Senhor é um momento onde tudo deve funcionar perfeitamente. Não só no momento da ceia do Senhor, mas sempre que a igreja se reunir, tudo deve funcionar perfeitamente. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar, através do texto que vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, que às vezes aqueles que participam de um encontro espiritual confunde as coisas, tem suas manias, né, seu jeito de ser, e às vezes se comporta na igreja como se estivesse em casa, por mais que o copo ainda estava cheio, ele veio ganhar o beijo. Então, às vezes as pessoas se comportam na igreja como se comportam em casa, sendo que o comportamento nem para casa serve. Vou repetir. Às vezes as pessoas se comportam na igreja como se comportam em casa, sendo que o comportamento nem para casa serve. Então, é isso que o apóstolo Paulo vai tratar no texto de hoje. Elaine, fica tranquila, viu? O choro dele é música, e música gospel. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar, falando da ceia do Senhor. Se qualquer culto deve ser algo correto, a ceia do Senhor exige de nós uma postura ainda mais correta. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto que vamos ler, vai tratar de pessoas que trazem para o ambiente de culto comportamentos e manias que tem em casa. Então o pastor vai ler o primeiro versículo e depois vamos meditando do 17 até o 34. 1 Coríntios 11, 17 diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Deus, muito obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Convença-nos através do teu Santo Espírito e ajuda-nos a vivermos o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o poder da palavra não está no pregador. O poder da palavra está na capacidade de cada ouvinte obedecer. O poder da palavra não está no pregador.
O poder da palavra está na capacidade dos ouvintes obedecerem o que vão aprender. Se aquele que ouve a pregação da palavra não tem disposição para obedecer, então não vai surgir efeito na vida daquela pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele vai tratar de vários assuntos dentro desse contexto, a ceia do Senhor. Então, primeira coisa que temos que criar a imagem na nossa mente, que o texto fala de um grupo reunido para celebrar a ceia do Senhor. Então o texto fala de um grupo semelhante ao nosso nesta noite. Foi avisado com antecedência, foi colocado o anúncio que domingo à noite teríamos a ceia do Senhor. Então o texto fala de um grupo reunido para celebrar a ceia do Senhor. E a primeira palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:17, qual é? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Quando eu não entendo as questões espirituais, mesmo que eu saia de casa e caminhe em direção a uma igreja, eu corro o risco de me ajuntar para pior e não para melhor. Quando é que eu me ajunto para pior? Quando eu considero as questões pessoais, o clamor da carne, algo mais importante do que as questões espirituais. É muito comum, em um momento de culto, pregação da palavra, a palavra está sendo pregada e às vezes você tem aquele incômodo de alguém que está do seu lado, querer conversar sobre um assunto que não tem relação nenhuma com o texto que está sendo compartilhado. A pessoa quer te perguntar, é verdade mesmo, a gasolina subiu? Né? E ele quer falar de um assunto que não tem relação nenhuma. Né? E como é que foi o jogo lá? Saí de casa, estava 2-0, mas ouvi os fogos aí, e a palavra está sendo pregada, e ele está conversando algo que não tem relação nenhuma com a palavra. E às vezes, em um ambiente de culto, as pessoas querem falar mal do outro, e às vezes falar mal até da própria família. Não é lugar e nem hora para lavar roupa suja. Enfim, as pessoas com suas manias, seu jeito de ser, seu comportamento, não conseguem estabelecer limites e pensam que tudo pode ser falado e feito em qualquer lugar, inclusive no ambiente de culto. Lembre-se que o texto fala que os irmãos estavam ali reunidos para a ceia do Senhor. Mas o apóstolo Paulo começa falando o quê? Olha, eu não admiro vocês, porque às vezes vocês se ajuntam não para melhor, mas vocês se ajuntam para pior. Então, irmãos, o primeiro aprendizado aqui, se eu saio de casa e venho para uma igreja, eu tenho que estar disposto a me interessar pelas questões espirituais. Eu tenho que estar disposto a aprender. Eu tenho que estar disposto, se a palavra denuncia alguma coisa, a mudar naquilo que eu preciso mudar. Eu, como pregador, nunca fiquei aborrecido, nem com aqueles que ficam até o final, e nem com aqueles que por algum motivo se levantam e saem. Eu sempre entendi que às vezes alguém se levantou e saiu porque tem um compromisso. Mas há aqueles que ficam irritados porque o culto durou 2 horas, 3 horas. Mas se for a um estádio de futebol, se o reclamador é aquele que gosta de futebol, uma partida de futebol no mínimo são 2 horas. Mas se o jogo começa às 4, ele chega às 3.
e sai de lá 1 ou 1h30 depois que o jogo termina. Ou seja, aquele que às vezes reclama porque o culto durou 2 horas, 3 horas, envolve 6 horas do seu dia para ver uma partida de futebol. Não é isso, Gilmar? Gilmar foi jogador de futebol, eu também fui. Diferença que Gilmar ganhava dinheiro, eu não. Gilmar recebia para jogar, eu pagava para jogar. Mas não é isso mesmo, Gilmar? Às vezes o indivíduo envolve 6 horas, né, do dia para assistir uma partida de futebol. Mais 2h30, 3 horas de culto é entediante. Ele tem que levantar e ir embora. Então, se eu saio de casa para um ambiente de culto, eu tenho que estar disposto a aprender, disposto a adorar, disposto a participar, disposto a mudar, se a palavra assim me exortar. Paulo, então, exorta aqueles ouvintes: olha, vocês se reúnem para pior e não para melhor. E quando é que eu me reúno para pior? Quando as questões pessoais, o clamor da carne é maior do que o interesse pelas questões espirituais. Versículo 18: porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Aí Paulo agora fala da questão do famoso grupinho, né? Um grupinho para cá, um grupinho para lá, divisões na igreja. E às vezes, não divisões para contribuir com o crescimento do Evangelho, mas divisões apenas para impor dificuldades para o outro em troco de nada. Quando a gente se reúne numa igreja, o nosso interesse é o mesmo. Não tem o meu interesse e o seu interesse, mas tem o interesse de todos nós, que é adorar a Deus, servir a Deus e aprender com o nosso Deus. Nosso interesse é o mesmo, mas Paulo então denuncia: além de vocês se reunirem para pior, eu também fui informado que há divisão entre vós. O poder da igreja está na união, na unidade. Qualquer coisa que se divide, cai. Se a igreja se dividir, ela cai. Se a família se dividir, cai. Se um casal se dividir, cai. O sucesso está na unidade e não na divisão. Qualquer coisa que se divide não subsiste, não permanece de pé. Versículo 20, Paulo então continua falando: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, estavam reunidos para a ceia do Senhor, mas Paulo denuncia: vocês têm tanta coisa de interesse de vocês mesmos, que quando vocês se reúnem, não se reúnem para a ceia do Senhor. Irmãos, na igreja o interesse maior não é o meu nem o seu. Na igreja o interesse maior é entender qual é a vontade de Deus. Na igreja o interesse maior não é o meu nem o seu, mas entender qual é a vontade de Deus. Uma vontade que é boa, uma vontade que é agradável, uma vontade que é perfeita. Paulo continua, versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Agora Paulo fala da falta de educação.
Irmãos, a falta de educação é uma coisa terrível. A falta de educação, ela destrói relacionamento, destrói amizade, destrói casamento, destrói noivado, destrói namoro, destrói vida acadêmica, destrói vida profissional. A falta de educação é uma coisa terrível. Tudo pode ser resolvido, irmãos, tudo pode ser tratado, mas com muita elegância, com muita fineza, com muita gentileza, com muita educação. Quem disse que para resolver as coisas eu tenho que ser mal educado? Quem disse que para resolver as coisas eu tenho que alterar a voz? Quem disse que para resolver as coisas eu tenho que gritar? Quem disse? Às vezes eu resolvo coisas dificílimas no gabinete pastoral. E a pessoa me agradece no final: pastor, obrigado. Mas coisas difíceis de se tratar, dificílimas. Porque você pode, com educação, com elegância, com gentileza, resolver as coisas. Quem resolve no grito, dando soco na mesa, batendo porta, jogando coisa no chão, gritando, quem resolve assim, na verdade não está resolvendo nada. Está fazendo com que a dificuldade em questão, ela fique ainda maior. E Paulo então fala da falta de educação daqueles que foram participar da ceia do Senhor. É como se os nossos diáconos estivessem servindo, um cálice, um copinho para cada um. O indivíduo pagava 4. Tem muito pouquinho, deixa eu pegar 4 aqui para dar uma garantida. É um pãozinho para cada um. O indivíduo pagava 5. Não, hoje eu preciso botar um pezinho no estômago. E Paulo então fala: olha, que falta de educação. É óbvio que nos nossos dias isso não acontece, mas a falta de educação continua acontecendo. As pessoas continuam sendo mal educadas, e falta de educação não é para nós, irmãos. Nós somos crentes, somos evangélicos, somos servos, nós somos do Senhor. Nós precisamos ter essa disciplina de sermos pessoas educadas, porque a falta de educação fecha portas. Isso em qualquer lugar. Falta de educação fecha portas no trabalho. Se uma pessoa tem oportunidade para te oferecer, e se você é uma pessoa mal educada, ela não vai oferecer essa oportunidade para você. Emprego bom para fulano, mas fulano, misericórdia. Né? A gente vê isso na escola, na faculdade. Às vezes, o professor lança o desafio de fazer o trabalho em grupo. Há aquele indivíduo que é mal educado, que ninguém escolhe ele para fazer o trabalho. E às vezes ele se oferece, quando ele se oferece, parece que todo mundo sai correndo, e fulano está vindo. Cai, espalha bolinho. Porque ninguém quer fazer o trabalho com uma pessoa mal educada. Porque todo trabalho tem lá a discussão. Mas se o indivíduo é mal educado, ele acha que só a opinião dele que vale. E aí ninguém quer fazer o trabalho com ele. Ninguém quer trabalhar com ele. Ninguém quer dar uma oportunidade de emprego para ele. Quem é que quer namorar um mal educado? Deus me livre. O desafio de permanecer casado com uma pessoa mal educada. E aí tem que aguentar o galho, porque está casado. Mas é desafiador ser casado com uma pessoa mal educada.
ter um vizinho mal educado, um colega de trabalho mal educado, misericórdia. Paulo fala então da falta de elegância, da falta de educação, que não cabe aos crentes, meus irmãos. Ah, pastor, se for manso demais, faz a gente de bobo. Meus irmãos, eu sou manso, mas ninguém me faz de bobo, porque eu sou firme. Ser firme é diferente de ser mal educado. Eu trato coisas difíceis sorrindo. Coisas dificílimas sorrindo. A pessoa pensa que eu até vou concordar com ela, mas no final eu deixo minha posição. Isso não está certo. Mas jamais vou apelar para a falta de educação. Então, ao falar da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, falando aos seus ouvintes, ele fala da espiritualidade. Não se vem à igreja para dar vazão às coisas da carne. Mas Paulo também fala da educação, de sermos finos, educados, elegantes, usarmos de gentileza. Então, Paulo então fala, olha, vocês vêm para participar da ceia do Senhor e alguns de vocês comem muito, bebem muito, e alguns ficam até meio embriagados. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E Paulo, então, vendo o desespero daqueles irmãos num momento de culto, num ambiente de igreja, Paulo pergunta, vocês não têm casa? Vocês não têm algo para comer em casa? Precisa esse desespero na igreja? Paulo, então, fala da elegância também, não só no trato, mas Paulo agora fala na elegância para comer. Irmãos, a elegância para comer é uma outra coisa que precisamos observar. Principalmente quando estamos em festa, né? Tem gente que está em festa, pega uma sacola e coloca ali tudo que pode, como se mais ninguém fosse comer. É aquele desespero, a bandeja de salgado chegou. Só falta pegar uma pá. Misericórdia. A bandeja de salgado chegou. Pega 2 salgadinhos, irmãos, ó. E se você só teve a oportunidade de pegar 2, tranquilo. Chega em casa, faz uma vitamina de banana, resolve o resto. Mas em público, numa festa, na casa de alguém, não é para comer 3, 4 vezes, irmãos. Então, Paulo fala da educação na hora de comer. E às vezes falta essa educação para comer na casa do Senhor. Também não pode ser o tudo ou nada. Quando a pessoa parte para o tudo ou nada, é porque ela não entendeu coisa alguma. O equilíbrio é sinal de entendimento. Também não pode, a partir desse sermão, quando tiver alguma coisa 0,800 para comer na igreja, não vou pegar não, porque pegar para depois o pastor ficar falando, aí você não entendeu nada. Não é o tudo ou nada, é o equilíbrio, irmãos. É o equilíbrio. Um cachorro quente é muito bom, 2 é o ideal, 3 já vai fazer mal, irmãos. Vai fazer mal. Comer, a gente come para ficar vivo. Sabia? A gente come para ficar vivo.
Se você comer mais do que necessita para ficar vivo, a partir daí você começa a passar mal, a adoecer. Comer é para ficar vivo. Se comer de menos, vai prejudicar a sua saúde. Se comer demais, vai prejudicar a sua saúde. Qual é o ideal? Comer para ficar vivo. Nem de menos, nem de mais. Mas o que eu comi é suficiente para ficar vivo. E isso é o ideal. Comer para ficar vivo. Tá bom? Então, Paulo também trata disso. Irmãos, é o apóstolo Paulo que está falando dessas coisas. Viu? É a ceia do Senhor, mas ele começou falando disso. Falta de educação, falta de elegância, carnalidade. Tudo isso a gente tem que ouvir e se tem que consertar na vida, consertar. Mas nós vamos chegar na ceia do Senhor. Paulo então pergunta: vocês não têm casa para comer e beber? Que desespero é esse? Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Após Paulo falar da necessidade da educação, da necessidade da elegância, da necessidade da espiritualidade, ele agora começa a falar então da ceia do Senhor. E fala aqui do pão. Então, na ceia do Senhor, o pão simbolicamente representa o corpo de Cristo. Versículo 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, o pão, ele simboliza o corpo de Cristo, e a ceia do Senhor, ela é realizada como memorial. É para trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus. Então, todas as vezes que a ceia do Senhor é celebrada, e você come o pão, você está comendo simbolicamente o corpo de Cristo, corpo pregado lá na cruz, corpo que levou sobre si os nossos pecados, corpo que morreu na cruz, mas corpo que ressuscitou, e Jesus então é o modelo. Nós que cremos em Jesus, vamos morrer, mas vamos também ressuscitar. Essa é a esperança que temos. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O pão simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva, o vinho, simboliza o sangue de Cristo. Sangue derramado para a remissão de pecados de muitos. Por mais que o sacrifício de Jesus seja suficiente para salvar a todos, mas irá salvar a muitos, porque alguns vão negar Jesus como Senhor e Salvador. O sacrifício de Jesus pode salvar a todos, mas irá salvar alguns, porque algumas pessoas vão negar Jesus como Senhor e Salvador. Diz ali que é a nova aliança. Aliança que antes era feita com sangue de animais, agora, de uma vez por todas, com sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, sacrifício único. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Então vamos celebrar a ceia do Senhor para anunciar a morte de Cristo, mas também a sua ressurreição. Mas o texto diz que chegará o dia que não vamos mais celebrar a ceia do Senhor. Por quê? Porque faremos isso até que Ele venha. Jesus vai voltar. E a volta de Jesus é a última etapa, irmãos. É a última etapa. Parece que a sociedade e até mesmo a igreja não está atenta para essa afirmativa importante, que a volta de Jesus é a última etapa. Pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, é a última etapa. Então eu tenho que estar pronto todos os dias. O que é estar pronto? Pecar cada vez menos e acertar cada vez mais. Enquanto vivermos nesse mundo, uma vida sem pecado não é possível. Mas também não é possível uma vida dominada pelo pecado. O processo de santidade é a pessoa pecar cada vez menos e acertar cada vez mais, até que seja dia perfeito. Qual é o dia perfeito? O dia da volta de Jesus. Versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber o cálice e comer o pão de forma indigna? É você, antes de participar da ceia, orar pedindo perdão ao Senhor, e após participar da ceia, voltar para o mesmo erro de caso pensado. Não é uma coisa que surpreendeu você, mas de caso pensado, você vai cometer os mesmos erros que você agora, antes da ceia, orou pedindo perdão, mas acabou a ceia, está indo para casa, de hoje para amanhã está cometendo os mesmos erros. Ou seja, não há arrependimento. E quando não há arrependimento, é como se estivéssemos brincando com as coisas de Deus. E com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ninguém é obrigado a ser crente. Mas todos são obrigados a temer a Deus. Na vida secular, se uma pessoa se propõe a ser alguma coisa, e se ela quer ser bem-sucedida, ela procura ser o quê? O melhor. Se alguém diz assim, sou pintor, e se ele faz uma lambança, o futuro dele como pintor está comprometido. Mas se ele pinta de uma forma que demonstra excelência, um outro vai convidá-lo para pintar alguma coisa, e um outro vai convidar para pintar alguma coisa. Se alguém se propõe a ser um padeiro e faz aquele pão ruim, né? Pão bom é aquele pão que você corta aqui. Agora aquele pão que você corta, ele amassa tudo na sua mão, a faca vai amassando ele, você não consegue nem cortar o pão, e se você pegar o pão e fizer assim, ele vira uma bolinha. É um padeiro sem futuro. Agora, quando o padeiro é bom, o pão é bom, às vezes a pessoa coloca o valor do pão a 80 centavos, e o pessoal vai comprar. 80 centavos, pastor, mas o pão é bom. Você corta ele, vai torradinho. É bom.
eu sempre digo que pobre gosta de coisa boa, irmãos. Quem faz coisa ruim para vender para pobre, está enganado. Pobre gosta de coisa boa. E se precisar pagar mais 10 centavos, a gente paga. Daniela e Carlos me deu uma dica aí do tal de um roladinho, e fui lá com a Lara. Já passei 3 vezes. Uma vez por semana. Tem que manter a dieta. Então, é caro, mas é bom. Então, pobre gosta de coisa boa, irmão. Esse negócio que fazer mais ou menos para vender para pobre, vai ficar sem vender. Porque nós somos pobres, né, Enoque? Mas nós gostamos de coisa boa. Gostamos de coisa boa. Então, irmãos, quando é que eu participo de forma indigna da ceia do Senhor? Quando eu oro agora pedindo perdão, mas de caso pensado, volto para a mesma lama, para o mesmo erro. Isso é falta de temor a Deus. De Deus não se zomba, não se brinca. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Então, os diáconos vão servir, ninguém vai tirar nada da sua mão, porque é você com Deus. É você com Deus. É você que tem que examinar a sua vida e saber se você quer mudança e se essas mudanças vão começar hoje. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando eu brinco com as coisas de Deus, quando eu não tenho temor a Deus e me envolvo com as coisas espirituais, eu estou atraindo juízo para a minha própria vida. Então, as questões espirituais que deveriam nos abençoar, podem, muitas das vezes, exercer juízo sobre nós, pela falta de respeito, pela falta de temor a Deus. Se eu quero ser o melhor pintor, se eu quero ser o melhor padeiro, eu também preciso desejar ser o melhor crente. Porque para ganhar dinheiro as pessoas se esforçam para serem os melhores. E para servir a Deus serve de qualquer maneira, com qualquer vida. As questões espirituais são superiores às questões materiais. Se para as questões materiais eu me esforço, para as questões espirituais eu devo me esforçar ainda mais. Versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então o texto fala de uma igreja, às vezes, onde pessoas são fracas, doentes, e alguns até mesmo morrem. Esse dormir aqui é muitas das vezes morrer. Por quê? Porque se o indivíduo é um servo de Deus e dá mau testemunho, é melhor esse indivíduo morto do que vivo. Se um indivíduo é servo de Deus e dá mau testemunho, é melhor esse indivíduo morto do que vivo. Por quê? Para ele parar de dar mau testemunho. Não é crente, não vai para o céu, mas é cabeça dura. Então, Deus convoca logo, vem meu filho, vem que você não tem jeito não, vem. Você só não vai para o inferno porque Jesus te perdoou, o Espírito Santo habita em você, você está salvo, mas você é um cabeça dura, vem. Aí convoca. Porque se é crente, é melhor esse crente morto do que vivo. Porque vivo está envergonhando o Evangelho, está dando mau testemunho. E a palavra então fala para aqueles que brincam de servir a Deus. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Versículo 31,
Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo então fala, se você quer julgar, julgue a sua própria vida. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de julgar o outro, né? Olha o que o outro está fazendo de errado, olha o comportamento do outro, olha como o outro fala. Então, se você está assim, disposto a julgar, a Bíblia então ensina, julga a sua própria vida. Ao invés de julgar a vida do outro, que julgar a vida do outro é a coisa mais fácil que tem, irmãos. É a coisa mais fácil que tem, é julgar a vida do outro. Isso é moleza. Mas experimente julgar a sua própria vida. Julgue a sua própria vida. O que é que você tem que melhorar? O que é que você tem que acertar? O que é que você tem que mudar? Quais são os pontos que você tem que tratar? Quais são as coisas que você tem que abandonar? Julgar a vida do outro, irmãos, é filé, é moleza, não dá trabalho nenhum. É só começar a babar e falar. Agora, experimente julgar a sua vida. Julgue a sua própria vida. O que que eu tenho que mudar? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que abandonar? Mas diz o versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando Deus disciplina os seus, Ele o faz por amor, porque crente não é ímpio. Crente não tem que falar como ímpio, se comportar como ímpio, reagir como ímpio, ter mania de ímpio, costumes de ímpio. Crente é crente, irmãos, e precisa viver como tal. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nesse momento orar. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa pedir ajuda, peça ao Senhor. Se você tem algo para agradecer, agradeça. Se você quer assumir um compromisso hoje com o Senhor, assuma, mas cumpra. E após esse momento de oração sua diante do Senhor, o pastor Walter vai estar assumindo para distribuir os elementos da ceia do Senhor. Qualquer pessoa que seja evangélica e que esteja em plena comunhão com a sua igreja, pode participar da ceia do Senhor. Mas se você ainda não se converteu, não é batizado, ou se foi batizado, está afastado, você precisa primeiro se batizar, ser membro de uma igreja, e precisa primeiro se reconciliar. A ceia do Senhor é para aqueles que estão batizados e em plena comunhão com a igreja. Mesmo que não sejam membros dessa igreja, membros de uma outra igreja evangélica, você pode participar, desde que você esteja em plena comunhão com a sua igreja. Ninguém vai tirar nada da sua mão. Esse é um assunto seu com Deus. Porém, eu espero que na próxima ceia você possa participar. Porque se você quiser confessar Jesus como Senhor e Salvador, quiser ser batizado e tornar-se membro da igreja, nós teremos alegria em ajudá-lo nesse processo. E se você está afastado e quer se reconciliar, voltar a congregar, nós também teremos alegria em ajudar você nesse processo. Mas a decisão é sua, o tempo é seu. Mas eu preciso informar que a ceia do Senhor é para aqueles que estão em plena comunhão com a igreja de Cristo. No momento de distribuir os elementos, nós vamos pedir para aqueles que vão pegar o pão e o vinho, que se coloquem de pé
e os demais permaneçam sentados, mas que tome uma decisão, para não ficar sentado a vida toda, né? Para que na próxima vez possa participar conosco. Então nós vamos orar, e esse é um momento seu com o Senhor. Já convido aqui o pastor Walter Correia